Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao estudo do Livro dos Espíritos, esse projeto que a gente está bem no comecinho ainda. Nós estamos fazendo com muito amor, muito carinho. Hoje, notícia de bastidores, é um dia muito especial para a gente. É aniversário do Portal Paz, eu não sei, a gente não tem ideia de quando esse vídeo vai ao ar, mas a gente está nessa emoção, nessa energia, nessa egrégora. E antes que perguntem, cadê o Jorge? O Jorge está no Rio de Janeiro, fazendo eventos. E o Fábio teve que trabalhar em campo, mas aquilo que a gente sempre fala, esse é um projeto muito grande, muito extenso, que com certeza teremos diversas contribuições de muitos trabalhadores, e hoje temos a honra de ter a ilustre presença do Renato. Obrigado, Renato, por participar. Renato, acho que vai participar da gente aí nos próximos também, e se tiver algum trabalhador que queira também participar, sinta-se à vontade, venha conosco. É uma jornada muito bela e muito bacana. Hoje a gente vai terminar o capítulo 2, então estamos nas duas últimas perguntas. O Luquinhas vai ler, e aí na sequência a gente faz os comentários. Questão 35. O espaço universal é infinito ou limitado? Infinito. Suponha-o limitado. O que haverá para lá de seus limites? Isso te confunde a razão, bem eu sei. No entanto, a razão te diz que não pode ser de outro modo. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é na pequenina esfera que vos achais que podereis compreendê-lo. Supondo-se um limite ao espaço, por mais distante que a imaginação o coloque, a razão diz que além desse limite alguma coisa há, e assim gradativamente até o infinito. Porquanto, embora essa alguma coisa fosse o vazio absoluto, ainda seria espaço. Deixa eu trazer uma contribuição aqui do Evangelho segundo o Miramês. Nessa questão do vazio, ele fala, né, que mesmo se tirar todo o ar do planeta, não existe vazio. Não existe vazio na criação, ele fala. E tanto ele quanto André Luiz, depois eu trago aqui, no livro Evolução em Dois Mundos, ele fala do éter cósmico, que é o que a gente também chama de fluido cósmico universal, né? Então ele fala que esse éter cósmico, ele interpreta como se fosse um agente, um fluido, né? Uma malha cósmica que leva as mensagens de Deus a todos os cantos. E através dessa fluidoplastia que são cumpridas as leis e onde se expressa a vontade de Deus, né? Tem uma passagem que ele fala que é interessante, a gente se prende a esses segredos, né? Essa curiosidade de saber o que tem além, e muita coisa ainda não é revelada, acho que a gente nem pode saber, né? Mas uma das razões de haver esse intercâmbio entre desencarnado e encarnado e múltiplas reencarnações é justamente para que pouco a pouco a gente vá aprendendo esses segredos de Deus. Eu acho interessante ele comentando sobre a posição que a gente está agora. No final da resposta dos Espíritos, na pequenina esfera em que vos achais, não podeis compreender o que é o universo. Então, pensando assim, a gente nunca saiu da nossa galáxia. E a nossa galáxia é uma poeira no universo. A gente tenta compreender, a gente manda satélites, a gente manda sondas, a gente tenta observar o espaço e a gente enxerga até o limite da nossa capacidade de observação. Mas a gente ainda não chega num ponto final. E isso que os espíritos põem para colocar a razão sobre isso, para a gente sondar o universo. Se o universo fosse limitado, por maior que seja, se ele fosse limitado, por que Deus permitiria que houvesse um lugar que não haveria nada? É muito mais lógico que Deus esteja trabalhando incessantemente num universo que não termina. E a gente vê a nossa pequeneza num universo imenso, infinito, a gente não consegue nem compreender. Então, através da lógica, percebendo todos os parâmetros que a gente definiu para Deus, os axiomas que a gente ainda não consegue perceber Deus, mas a gente fez a nossa definição lá nas perguntas anteriores,
a gente vê que não tem como o universo ser limitado. Porque a gente estaria colocando também um limite em Deus. A nossa compreensão ela é tão limitada, mas tão limitada, quanto humanidade ainda, né? Isso nos quesitos físicos da matéria, que a gente sempre traça um parâmetro e depois de um tempo esse parâmetro ele é substituído por outro. Por exemplo, já recalcular a idade do universo de novo, né? A gente estimava que tinha 14 bilhões de anos, já pulou para 26 bilhões de anos. Então, só isso aí já mostra... Cara, isso estamos falando de 12 bilhões de anos, é praticamente o dobro do que a gente tem hoje. Então, imagina se a gente achava em parâmetros físicos, não vou nem falar parâmetro espiritual, né? Que a gente tinha 14 bilhões de anos, cara, de repente a gente pula para 26, fala, meu, tem um lapso aí de 12 bilhões de anos, aconteceu muita coisa, né? Muita evolução, muita destruição de planetas, enfim, muita transmutação de matéria física, e se a gente partir para pensar no âmbito espiritual, então imagina consciências que tenham 26 bilhões de anos, cara, não dá nem para imaginar um negócio desse. E com certeza, cara, deve ser muito maior. É a mesma história do tamanho do universo, né? Começou com 2 bilhões de galáxias, já está não sei quantos trilhões de galáxias, daqui a pouco o infinito. Eles vão descobrindo novas tecnologias e vão sempre mensurando com relação ao infinito. Então, eu acho que a gente realmente não tem a mínima ideia do que a gente está pensando ou tentando parametrizar. E aí, retornando a algumas questões anteriores, é aquilo que eles falaram. Cara, perder tempo. Porque toda vez que a gente tenta entender o universo sobre os parâmetros que a gente tem hoje, a gente sempre dá com burros na água, cara. Então, e quando a gente tenta observar ele sobre a ótica espiritual, a gente esbarra numa compreensão que a gente ainda não tem. Eu acho que é isso. De pouco devagarzinho, a gente vai chegando a uma compreensão um pouco maior. Mas eu não vou me estender muito, porque a 36 é meio que completa essa daqui. Então, senão eu acabo dando um spoilerzinho, mas eu até compartilhei com o Renato esses dias uma outra informação a respeito. Mas pode ler lá, Luquinhas. 36. O vácuo absoluto existe em alguma parte no espaço universal? Não, não há vácuo. O que te parece vazio está ocupado por matéria que te escapa aos sentidos e aos instrumentos. Essa parte aqui me remeteu, assim, vamos pensar só no nosso nível de matéria. Se a gente for para uma parte mais isolada do espaço, ainda assim não vai existir o vácuo absoluto, porque a gente é bombardeado por energia o tempo todo. A radiação solar, os ventos solares, tudo isso nos acomete. Em qualquer ponto do espaço a gente consegue observar a luz das estrelas. E ainda tem a questão da matéria e dos outros planos espirituais. E tem aquela coisa da matéria escura, que a gente ainda não compreende, mas que funciona assim. Os cientistas pegaram e pesaram a nossa galáxia, calcularam aproximadamente a massa da galáxia a partir da contagem do número de estrelas. E viram que o peso da galáxia deveria ser um número X lá. Só que quando faz a avaliação através da atração gravitacional que existe na galáxia, eles veem que existe uma massa muito maior, que não diz com a massa das estrelas, basicamente. E então eles chamam essa massa, que é muito maior do que foi calculada, como matéria escura, que não é observada, mas que exerce força gravitacional no universo. Então, talvez essa matéria que os espíritos contam é essa matéria que a gente não consegue perceber, compreender, mas que está ali, existindo, e a gente ainda vai demorar um tempinho para conseguir captar e entender. No livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, ele fala, já no primeiro capítulo, ainda na primeira parte do primeiro capítulo, ele fala do fluido cósmico, o plasma divino é a força em que todos nós vivemos, é a Deus, nós nos movemos e existimos em Deus, ou seja, não tem como escapar de Deus. E aqui é uma outra parte para a próxima questão. Mas o Miramês, ele tem uma parte interessante que ele fala assim, o vácuo não existe.
O que parece vazio para os homens da ciência, mesmo se extrair todo o ar, é ocupado por fluidos altamente sensíveis capazes de registrar até os pensamentos com nitidez absoluta e ainda gravar os sons e imagens emitidos. E o mais interessante é que o poder do Espírito é tão grande que igualmente consegue fazer na consciência a operação que processa nesse éter. Por isso, meus queridos, que aquele livro Forma Pensamento fala exatamente isso. Tudo que a gente faz, tudo que a gente fala é impregnado nesse éter cósmico e pode ser acessado por outras consciências, né? Interessante poder captar esses mesmos assuntos por diferentes épocas, em diferentes livros, ou seja, ninguém está mentindo. Pois é, cara. Matéria escura. Esses dias eu compartilhei com o Renato uma reportagem, um estudo, na verdade, que saiu. Alguns cientistas, um grupo de cientistas lá em Liverpool, descobriram uma partícula subatômica chamada muon. Esse é o nome dela. Depois vocês podem pesquisar aí. Eu não vou me estender muito no assunto, porque eu posso falar besteira, né? Porque eu não sou físico, não entendo muita coisa. Mas essa seria uma possível quinta força da natureza. Eles falam aqui que a gente tem a gravidade, o eletromagnetismo, a força nuclear forte, a força nuclear fraca, e a gente pode ter o muon, que eles conseguiram através do acelerador de partículas. O que o muon significaria, né? Segundo eles, ele ajudaria a compreender justamente aquilo que o Luquinhas falou. Sendo a quinta força aquilo que a gente não enxerga, ele estaria presente, seria grande parte da matéria escura. E eu compartilhei isso aí porque, cara, eu fico antenado nessas evoluções, porque os mentores sempre falam, vai ser revelado, vai ser chegada a hora que a ciência vai começar a compreender o que existe além da matéria física, e a partir disso a gente começa a dar alguns saltos evolutivos. Não um salto de, eu saio daqui e vou para... Não, a coisa ela é linear e gradativa. E a gente vê essas pequenas conquistas, já deixa bastante animado, porque eles começaram já a enxergar uma possível quinta força da natureza que até agora a gente nem entendia. E é interessante o artigo que ele fala que se isso realmente for... porque é um artigo ainda, né? Um estudo, eles submeteram a tese, outros cientistas vão testar também, enfim, tudo mais, mas se isso for provado ser verdadeiro, mudaria até, inclusive, as leis da física que a gente conhece. E justamente a gente sabe pela parte espiritual que as leis da física do plano espiritual são outras. Então a gente começa a ver aí um horizonte, quem sabe, de uma nova perspectiva para a humanidade. Eu fico muito feliz. E aí é sobre isso. Nada é vácuo, né? Tudo. Eu lembro de uma outra reportagem também, essa daí ficou famosa. Os caras pegaram o Hubble e pegaram um pontinho que estava preto, um quadradinho lá de uma imagem lá do universo que eles tinham feito, um pontinho, quase um pixel que estava todo preto lá. Fala, mas esse ponto aqui tá todo preto, mira o Hubble para lá. Miraram o Hubble e descobriram 300 milhões de galáxias naquele quadradinho, cara. Um quadradinho que eu não tinha enxergado, que tinha dado problema, acho que na varredura da imagem. Falaram, olha ali, tem um espaço que é vazio, mira lá. Aí mirou um monte de galáxia, cara. E isso era assim, um pixelzinho, imagina a tela inteira, um quadradinho minúsculo ali. E então, assim, pra gente entender a extensão, cara, é absurdo, assim, a gente não consegue nem compreender, cara. Eu sei que aquilo que o Luquinhas falou, talvez nem poeira a gente seja, cara, a gente seja um átomo da nossa galáxia em comparação com o universo. Mas é isso. Encerramos aqui, né? Capítulo 2. Encerramos. Agora vamos para o capítulo 3, que é a criação. Formação dos mundos, Luquinhas, pode continuar, que a sua leitura é linda. Formação dos mundos. O universo abrange a infinidade dos mundos que vemos e dos que não vemos. Todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que o enchem. 37. O universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus. É fora de dúvida que ele não pode ter se feito a si mesmo. Se existisse como Deus de toda a eternidade, não seria obra de Deus. Diz-nos a razão não ser possível que o universo se tenha feito a si mesmo, e que, não podendo também ser obra do acaso, há de ser obra de Deus. Nossa, que profundo, que bonito isso.
O vazio, tem uma parte aqui que eu estou lendo que fala: o vazio só existe na ausência do amor, onde tem falta de caridade, justiça e perdão. E a gente tenta desvendar esses universos e no fim a gente está olhando tão lá fora e a gente ainda não descobriu a gente mesmo. A gente tem avanços, igual o Tiago falou, avanço da ciência, avanço da medicina. Imagine o que a gente vai descobrir ao longo desses próximos anos, tanto da parte fisiológica, mas também na parte mental. Dizem que esse é o século das enfermidades mentais, então a gente vai ter muita água para passar debaixo da ponte nessas descobertas de mundos interno e externo. Aqui nessa primeira parte do comentário de Kardec, uma palavra me chamou a atenção e que é interessante a gente trazer para contexto. Fluidos. Na época em que Kardec estava escrevendo o livro, não se conhecia a palavra energia. Ela não era compreendida e até hoje ela tem uma definição muito difícil de ser explicada na física. Na física, a energia é explicada como algo que dá movimento. E então, na época, estava se começando a descobrir os fenômenos elétricos. E então se chamava fluido. O fluido elétrico, fluido magnético, fluido, tudo era fluido, porque não se entendia muito bem esse conceito de energia que só foi criado mais para frente. Então, sempre que o livro estiver tratando de fluido, a gente pode entender também como energia. Energia de qualquer natureza, seja elétrica, magnética, mecânica, qualquer tipo de energia. E aqui ele falando sobre isso, mostra que Deus, tendo criado o universo, ele criou junto todas as leis físicas que existem. Algo que Kardec discute muito, que é dizer que não é Deus que é responsável pela chuva, não é Deus que é responsável pelo trovão. Isso iria diminuir Deus. Mas Kardec vem e discute pelo contrário. A ciência, investigando o funcionamento do universo, exalta a criação de Deus, porque mostra a infinita sabedoria dele ao criar não a chuva em si, mas as leis físicas que permitem a existência da chuva e do trovão. A gente compreendendo tudo isso de uma forma muito mais abrangente, a gente está compreendendo a grandeza que Deus é, expandindo e aumentando os nossos horizontes da compreensão de Deus. E agora, nesse capítulo onde a gente vai observar da criação, a gente vai, aos poucos, começar a entender um pouco mais sobre a imensidão que é essa criação. E para quem tiver curiosidade, eu recomendo o livro A Gênese, que também fala muito sobre a criação dos mundos, formação dos planetas, comenta um pouco sobre a formação da nossa Lua também. Algo muito interessante para uma época em que quase não se falava sobre isso. Pouco se compreendia sobre a formação dos mundos. Estava se descobrindo a energia elétrica na época. Então, esse tipo de resposta que os espíritos dão para nós mostra o quão sério era o trabalho de Kardec e o quão verdadeiras são essas respostas até hoje para nós. O quão sábios eram os espíritos que vinham se comunicar. E pegando um gancho do Luquinhas, como é belo, né, o trabalho da espiritualidade, eu venho reforçando isso ao longo da leitura do livro, porque a gente está estudando aqui o livro hoje, e como o Luquinhas bem colocou, fluido era aquilo que eles determinavam na época, assim como hoje a gente chama de energia também, que é um conceito bem vago, né? Você pode pegar e falar. Tinha muito magnetismo também, eles utilizavam muito magnetismo também na época também, que até hoje está em voga, né? O que é isso? É um magnetismo? Força não é. Se a gente se aprofunda em algumas obras, a gente começa a entender que tem alguma coisa aí que vai além do magnetismo, mas em síntese tudo é fluido, tudo é energia, e a gente já viu que tudo deriva da matéria primitiva, né? Mas é bem interessante como ele coloca essas questões e ele vai construindo uma metodologia de raciocínio para uma sociedade que era completamente racional. Então ele chega e fala,
a primeira coisa que ele pergunta é: o universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? E a gente já tinha visto esses conceitos um pouco atrás ali nas outras perguntas, mas ele reforça. Porque naquela época a sociedade ela não compreendia nada disso, se compreendia eram pouquíssimas pessoas e estava muito limitado a círculos, né, esotéricos, iniciáticos, que tinham esses conhecimentos. A grande massa até hoje não tem esse conhecimento. Então ele utilizava de uma metodologia para, tá, beleza, primeiro vamos entender o que é Deus. Tá, entendemos o que é Deus, entre aspas, mas beleza, agora vamos entender como Deus criou o universo. Aí vamos lá, como é que Deus criou o universo. Aí a gente vai evoluindo dentro do pensamento e pouco a pouco ele vai trazendo essas questões. Então agora entrou a questão do fluido, que até então não tinha no livro. A gente está falando de energia primitiva. A gente vai começar a ver fluido daqui para frente até o final do livro. Vai ser fluido para tudo que é lado. E eu só queria resgatar esse entendimento e ver como que isso é belo. E às vezes eu me pergunto, caramba, imagina se fosse escrito hoje em dia, né, com um pouco mais de avanço que a gente tem. Pouquinho só. Não evoluímos muito, mas a gente já tem a física quântica, enfim, já tem várias questões aí que a gente conseguiria compreender um pouco melhor. Eu já me fiz essa pergunta, essa reflexão, mas mesmo assim o nível que esse livro traz já é muito difícil de compreender. A gente está debatendo aqui uma coisa que a gente se esforça muito aqui para tentar compreender, e eu já li o livro, você já leu o livro, o Luquinho já leu o livro, e relendo ele no estudo, e acho que é por isso que é a beleza e a importância desse estudo, que o nosso nível de compreensão ele se aprofunda cada vez mais. É isso que eu acho bacana, cara. Essa que eu acho que é a magia desse livro e da espiritualidade, sabe? Só no ato da gente parar a nossa vida e estudar uma coisa que a gente já leu, nós já somos presenteados com um nível de compreensão muito maior do que aquilo que a gente já tinha. E isso é maravilhoso. E eu acho que é por isso da importância dos estudos, sabe? Que muita gente pode falar, mas por que você está lendo o negócio? Todo mundo já leu, já está fazendo, cara. Olha onde a gente chega. Isso é bem bacana, cara. Conhecimento no curto espaço, né, Thiago? É sempre bom continuar aprendendo e revisando os que a gente já leu lá no passado. E uma obra que segue atual, né? Exato. A gente até agora não encontra nada que foi desmentido. Não, nada. Só complementado, mas bem pouco também, assim. Você vê que ainda ela é o pilar ainda do nosso momento atual de vida, né, como humanidade. Eu acho fantástico, cara. Eu acho fantástico e agradeço imensamente a todos que vêm acompanhando a gente nesses estudos. Deixem aí embaixo o comentário de vocês, a gente sempre lê. Coloquem também seus pontos de vista, que eu acho que é bem bacana e sempre agrega para todo mundo que participa disso. Queria agradecer imensamente a todos vocês. Alguém quer falar alguma coisa? Um grande abraço a todos. Encerramos por aqui, então. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.